agradecer aí a oportunidade de estar aqui para poder falar, poder trocar um pouco, né? E estou emocionado. Estou emocionado, estou distante, né? Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo de pandemia nos faz ficar afastados. Então esse afastamento que eu estou de vocês, para poder estar sem a máscara, para poder falar, e vocês, de certa forma, estarem a escutar, né? Eu acredito muito que a ideia do tema Meu Segundo Ingresso pode vir a elucidar e também a direcionar um pouco no trabalho que vocês vão vivenciar na história de vida de vocês, para que vocês almejem essa ideia. Não sei se todos vão conseguir obter sucesso em captar a ideia que eu vim a captar depois de 20 anos sem uso. Eu tenho 25 anos que eu me encontro sem o uso da substância química, faço parte da Irmandade Anônima dentro já de 25 anos, só que eu entro em tratamento com 20 anos já frequentando o programa, sendo servidor, envolvido com a proposta da Irmandade de 12 Passos, e infelizmente eu não desfrutei desse benefício que é o que o programa oferece, o estado de liberdade, nos primeiros anos. Mas eu só venho entender que eu não venho a desfrutar disso quando eu faço o meu segundo ingresso. E aí já é com 20 anos sem químico, já é com 20 anos após o meu primeiro ingresso, é com 20 anos após já ter participado efetivamente do que a Irmandade e o programa oferece. Quando eu chego ao programa, há 25 anos atrás, eu chego trazendo uma narrativa, uma ideia de que o meu grande problema estava por parte de eu estar fazendo uso de álcool e outras drogas. Então eu chego dentro de uma ideia que foi construída, que o uso de álcool e de droga é de tamanho abalo, de uma proporção que acabou com a minha vida. Então eu venho, ingresso na Irmandade, faço meu primeiro ingresso com a ideia de que eu vou ser salvo como se eu fosse um náufrago que está à deriva, e aí aparece uma boia ali, eu consigo agarrar essa boia e passo a flutuar ali e me salvo da situação que eu estava, onde obviamente eu iria me cansar da situação que eu me encontrava e eu iria entrar em óbito. No sentido figurativo que eu trago, uma pessoa quando ela está à deriva, se ela se encontra no mar à deriva sem um apoio, obviamente ela vai cansar do processo de movimentação e em estado de exaustão ela se entrega à situação que ela está e ela ou se afoga ou então uma espécime de algum peixe vem e acaba por comê-lo. Vamos figurar dessa forma, né? E no caso de um dependente químico e alcoólico que cansa da situação que ele se encontra antes de chegar ao programa, de total estado de desespero que ele está, ele cansado daquilo, porque ele não vê saída, não vê resposta, o óbito é óbvio, ele vai procurar o óbito, porque ele já vem procurando o óbito dele há anos a fios. Porque o uso da substância química, o álcool, qualquer outro tipo de substância psicoativa, já é uma tentativa desenfreada de encontrar o óbito. Já é um estado de total perda do senso de limite. Que eu também só venho entender que eu fico totalmente louco e insano quando eu estou em perda do senso de limite, quando eu ingresso pela segunda vez com 20 anos, já ingresso com 20 anos limpo, com 20 anos acreditando que eu me encontrava num estado de recuperação onde eu estava imune a qualquer situação ou adversidade que a vida iria assim me convocar. Pois eu falo muito isso e pessoas com um substancial tempo limpo, alguns até se queixam porque discordam, e eu não acredito que eu esteja errado. Quanto mais tempo limpo, mais próximo do uso se está. Pois quanto mais tempo vai se ganhando dentro da ideia do distanciamento da substância, mais próximo eu vou ficando daquela
condição que primeiro me trouxe ao programa. E aquela condição que primeiro me trouxe ao programa é o que eu tenho que tratar através do programa de 12 passos. Então eu chego ao programa levado por aquela primeira condição. Só que no trajeto daquela primeira condição, eu tenho contato com o químico. E aí quando eu tenho contato com o químico, eu fico a usar o químico por 20 anos contínuos. E aí dentro desses 20 anos contínuos, eu tenho inúmeros anos de droga injetável. E aí dentro desses inúmeros anos de droga injetável, eu vou tendo também a inclusão de outros tipos de substância. Então isso caracteriza que o primeiro padrão de utilização de substância é o que me trouxe até aqui, até onde eu me encontro, que é o programa de recuperação. Não foram as drogas que me trouxeram aqui, foi um padrão a qual eu fui executando o mesmo e me traz até onde eu me encontro. Só que até entender que esta doença ela trabalha num tríade, dentro da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser, até entender isso, eu levei 20 anos. Porque eu chego totalmente arruinado fisicamente, psiquicamente extremamente comprometido, socialmente, dentro de um quadro de exclusão social. E aí quando eu chego, eu sou abordado por um grupo de pessoas que me acolhe e me trazem uma ideia que o problema estava no álcool e na droga. E eu não entendia que o álcool e a droga é o resultado final do meu problema. É o resultado que eu atinjo ele, o álcool e a droga, quando não visto o meu problema. E como há 25 anos atrás, a ideia de se falar sobre adicção era muito restrita, porque se trazia muita ideia do que o álcool fez para o fulano de tal, do que a cocaína e o crack fez para fulano de tal, nem tinha crack, né? Do que os comprimidos tal fez para fulano de tal. Como se trazia muito essa ideia, eu não interpretava que muitos daqueles que tomavam picada comigo, os mesmos, estavam fazendo um quadro migratório para fumar crack. Porque começavam-se a entender-se como pessoa que estavam a se machucar fisicamente através do picar-se com a seringa e encontraram então uma saída que foi a busca de uma sensação muito próxima da picada no fumar o crack. Então esse processo de transição, de projeção, está dentro também do que me trouxe ao programa, que envolve a perda do meu senso de limite, que é a minha imaturidade emocional. Então um cara que sofre de uma imaturidade emocional, ele acredita que vai parar de se furar, de encher o braço de cicatriz, e aquilo que ele vai fazer, que vai ser fumar crack ou qualquer outro tipo de substância, é menos penoso, traz menor probabilidade do que aquilo que ele fazia. Então eu preciso entender que o que me traz ao programa não é o químico, o que me traz ao programa é uma coisa. E essa coisa eu só venho entender quando o guia de Narcóticos Anônimos chega. Mas mesmo quando o guia chega, e eu já tinha bastante tempo limpo, eu não tomei a devida atenção a isso. Porque eu tinha uma ideia que o que me fazia mal era o uso de álcool e droga, e eu não posso usar álcool e droga, e o resto eu posso tudo. Mas nessa ideia do resto eu posso tudo, eu trago para mim inúmeros comprometimentos. Falências, perdas financeiras, perdas morais, perdas sociais, exclusões. Eu trago tudo o que cabe a quem é portador desta coisa, desta doença que trabalha no tríade, na maneira de pensar, na forma de agir, no jeito de ser. Por isso que tem uma parte da literatura que diz que muitos vão morrer, muitos vão chegar ao estado de desespero, muitos vão perder entes queridos, mas não vão voltar a usar. Esse é o meu caso. Eu tive inúmeras perdas, inúmeros transtornos, inúmeros problemas e não voltei a usar dentro dos 20 anos. E eu fiquei durante 20 anos dentro de um processo que chama-se autoapadrinhamento. Porque uma das solicitações desse programa é que você não faça esse programa sozinho. Se existe uma forma desse programa não funcionar, é fazer o programa sozinho. Se tem um jeito que você vai ter problema
ao querer viver esse programa é de forma sozinho. Isso tem no primeiro passo do texto básico, que é um texto básico, mas é um material de muito aprofundamento. Antes de chegar ao Isto Resulta, antes de chegar ao guia, o texto básico, que eu interpretava sendo básico, ele é de muito aprofundamento, porque logo no introdutório diz, não importa o que ou quanto você usou. Então quando começa essa parte da literatura, e eu não me atento ao que está escrito, ao que está sendo narrado pela literatura, obviamente eu vou passar batido também quando diz no primeiro passo, agora que você reconhece o teu estado, começamos por pedir ajuda. Então isso mostra que só existe uma forma do programa não dar certo. É sozinho. Mas até entender isso, levou 20 anos. E dentro desses 20 anos vem falência financeira, falência moral, separação conjugal, separação dos filhos, perdas materiais. Vem toda uma edificação que propicia o retorno ao uso. E aí, quando eu busco me apadrinhar, com 20 anos, é por parte do estado de desespero que eu cheguei. Porque eu chego ao estado de desespero num acidente que eu sofro. Porque até esse momento do acidente, o que me mantém em sobriedade é os defeitos de caráter a quais não foram trabalhados durante os 20 anos através do que o programa oferece. Porque quando eu chego nesse meu primeiro ingresso e vindo com a ideia que o que estava me fazendo mal é álcool e droga, e que se eu parasse de usar álcool e droga eu podia tudo, eu exacerbo todos os meus defeitos de caráter. Prepotência, arrogância, soberba, o domínio, o falso autocontrole. E não percebo que venho a desenvolver uma dinâmica de defesa. E essa dinâmica de defesa é o que me sustenta por 20 anos dentro de todo esse quadro de falência, desse quadro de dor, desse quadro de angústia, a qual vai contra o que o programa oferece. O programa oferece um estado de liberdade. Na última parte do texto básico, lá fala o que o programa oferece é a liberdade da doença da adicção. Ele não te oferece carro, moto, barco, lancha, casamento, filho, nada disso, pôr dente na boca, fazer faculdade, se formar. Tudo isso é muito bom? Pô, valeu, obrigado, você conseguiu, que bom, valeu. Mas onde que está o tratamento? Onde se encontra a recuperação? O reconhecimento de quem se é. Então eu preciso entender aonde eu me encontrava, até onde eu chego. Quando eu chego, o que eu recebo? Que é o programa. E aí eu vou começar a entender um pouco de quem que eu sou. Aí eu começo a entender um pouco de quem que eu sou, e eu começo a entender que o ter ficado sem o uso de droga por todos esses anos foi muito bom, obrigado, mas acabou o encanto. O encanto acabou. Porque dentro desse período conseguiu o par de Nike no pé, conseguiu o relógio G-Shock, conseguiu o boné da Fórum, conseguiu a calça da Zump, foi conseguindo alguns objetos que os mesmos, eles deterioram-se por si mesmos. E a doença tem vida própria, então ela vai trabalhando de uma forma sorrateira e vai te levando você a exacerbar o que não foi trabalhado, a arrogância, a prepotência, o soberbo, a sua angústia, a sua inveja, seus medos. E eu só venho entender isso com 20 anos limpo, porque aí eu sofro um acidente automobilístico, fico entre a vida e a morte, chego ao estado de passar por 17 cirurgias, e aí num estado já semi-paralítico, já há meses acamado, sem movimento nenhum do corpo, já em andamento a possibilidade das amputações. Eu tive uma luz, que foi um amigo que ao ir me visitar, a minha esposa falou: nós não aguentamos o cara, nós não estamos aguentando conviver com ele, está muito ruim conviver com ele. Porque ali eu me encontrava num estado
de total fraqueza, impotência e perda de controle. Já caracterizava ali um estado de debilidade. Por isso, quando eu falo para alguns amigos que também têm bastante substancial tempo livre, que não existe impotência, existe o débil. Somente o débil acredita que vai fazer uso de uma substância psicoativa alteradora de humor, alteradora da parte psíquica, e este vai parar assim quando ele quiser. Somente o débil. Não é um quadro de impotência, é um quadro de debilidade, é um estado de aprofundamento literário, para se entender o que é o débil. Não é o débil que come fezes, não é o débil que bebe urina. É o débil dentro da lógica da parte psíquica, onde acredita na sua total egocentricidade, que tem o controle, sendo que não existe controle. O que existe é uma situação que se apresenta, onde o mesmo não consegue se reconhecer. Por isso que eu acredito muito que esse programa ajuda muito aquele que busca entender dentro da sua trajetória aonde se encontrava, aonde chegou, o que recebe aqui e quem que eu sou com isso que eu recebo. E aí a hora que eu começo a me ver dentro do que eu sou com isso que eu recebi de vocês, que é o programa, eu comecei a ver que eu cheguei num grupo lá para parar de usar álcool e droga, foi muito bacana, legal, me ajudou, mas por volta dos 7, 10, 12, 15 anos sem uso de álcool e de droga, eu já estava falido emocionalmente, já estava falido financeiramente, já estava falido em todas as áreas da minha vida, como se a minha vida pudesse também, aí de uma forma para ilustrar, ser uma pizza, onde cada pedaço da pizza, umas ganham mais azeitona, outras ganham um pedaço mais bonito de tomate, algumas ganham um pouco mais de orégano, mas quando eu tô com a pizza que só tem orégano, eu quero aquele pedaço que tem azeitona. Às vezes eu tô com um pedaço que só tem azeitona, eu quero aquele que tem o tomate e o orégano. Então quando eu começo de uma forma ilustrativa a ver a minha vida como uma pizza, eu começo a entender a dinâmica que eu assim estou vivenciando no momento. E aí, dentro desse acidente, onde as pessoas já não me aguentavam dentro de casa, as pessoas que estavam a me cuidar, as pessoas que estavam a me proteger de mim mesmo, meus médicos, toda uma estrutura voltada para que eu não tivesse óbito, eu ainda me vendo como o cara que sei o que estou fazendo, um amigo com bastante tempo limpo, uma pessoa muito especial na minha vida, né? Ele foi chamado para me visitar. E aí ele me olhou, 3 minutos de conversa, ele falou, vamos pôr você na cadeira de roda que você vai para o grupo. Você não pode mais continuar aqui. E aí, nesse trâmite, deram um jeito de conseguirem uma ambulância e a partir daquele momento eles começam a me levar para o grupo de cadeira de roda e de ambulância. Ou eu ficava na cadeira de roda ou ficava deitado na maca. Mas eu tinha que ir para o grupo. E aí lá eu fui um abençoado, é assim que eu posso falar, porque eu fui apadrinhado pelo Sérgio. Sérgio já era um amigo antigo que eu tinha, se tornou meu padrinho por quase 5 anos, até o óbito dele agora, esse ano, né, de pandemia, de Covid, e mudou minha vida. Porque num momento junto com ele, ele falava assim para mim, ô garoto, vem cá garoto, vem aqui. Queria te fazer uma pergunta, garoto. Você já sabe por que você não usou droga? Com todo esse transtorno que você trouxe para você? Porque dentro dessa trajetória de 20 anos, dentro das falências, dentro dos pormenores desse estado de loucura que eu fui desenvolvendo sem o uso de álcool e de drogas, eu até filho trouxe ao mundo. O grau de irresponsabilidade é tamanho que até engravidar outras pessoas, assim eu fiz. Em época, no mundo, onde nós temos HIV, sífilis, gonorreia, cancro, hepatite, uma série de doenças sexualmente transmissíveis, eu vou num prostíbulo, me apaixono por uma garota de programa e acabo a engravidar a garota. Isso é estado de loucura. Isso é estado da perda do senso de limite, que fala no segundo passo do guia para trabalhar os passos. E aí eu começo a entender que vivenciar o programa
entender o escrito dos passos não é um processo para levitar. Não é um processo que vai sair levitando, flutuando, como fala no 11º passo, nuvem a porta fora como numa nuvem de fervor. Trabalhar passo é evidenciar. Se você estiver disposto a um processo de evidenciamento, é trabalhar passo. Porque aí vai ficar evidente para você, para Deus e para outro ser humano, que é a pessoa que vai receber o teu passo, os motivos que te levaram você a esse transtorno que eu trouxe para a minha vida e para a vida desse próximo, que é um dos filhos que eu trouxe. Porque, obviamente, ele cresce sem pai, ele cresce sem a presença paterna, ele cresce dentro de uma situação que o compromete nesse crescer. Eu sobrevivo dentro da situação de não conseguir estar presente a isto. Tem todo um processo, uma dinâmica, que só existe esse reconhecimento quando se tem passo. Porque quando se passa o passo, o teu padrinho, a pessoa que está recebendo o passo, vai podendo avaliar junto com você a direção que estava sendo tomada pela sua doença, pela tua escolha de vida, pela sua adicção, que é o meu caso. Então foi ficando claro para mim, ao passar passo com esse padrinho, o Sérgio, que os meus maiores problemas não se deram por causa do uso de álcool e droga. Os meus maiores problemas se deram em recuperação, sem uso de álcool e droga, sem fazer uso de nenhuma substância psicoativa. O estado de loucura que eu chego sem o uso de substância psicoativa me leva a transtornos de tamanha proporção e dimensão imensuráveis. Trazer uma criança ao mundo é de um tamanho imensurável. É muito maior do que roubar um banco. É muito maior do que vocês possam imaginar. Você dá vida a um ser. Porque envolve toda uma trajetória de vida para esse ser, para o futuro dele. E eu só consigo ter esse entendimento e essa compreensão quando eu passo o passo. Enquanto não passo a passo, eu fico dentro do farelo. O farelo é a ideia de trabalhar o corte da doença. Qual que é o corte da doença? É o uso de álcool e droga. Então eu cheguei, nos primeiros anos, fiquei focado dentro do corte da doença, álcool e droga, esse corte. Houve a separação dele da minha existencialidade, e aí eu começo a acreditar que eu tenho uma vida maravilhosa. E na realidade o que não tinha era cocaína, crack, maconha ou pinga. Mas o que estava presente na minha vida era a doença, que é reconhecida como uma coisa. E eu acho bonito que no Guia para Trabalhar os Passos define muito bem isso, quando fala que nós não somos adictos porque foram os nossos comportamentos ou as drogas. Porque senão fica como eu cheguei no início, nos meus primeiros anos, que eu acreditava que eu era adicto porque eu tinha usado droga. Eu era adicto porque eu tinha bebido, eu era adicto porque eu tomava picada. E a adicção não se caracteriza por causa do uso. O uso é o resultado final da adicção. Então, quando eu permito esse apadrinhamento vir fazer parte da minha vida e paro com o autoapadrinhamento, eu começo a me atentar muito à literatura, começo a me atentar muito ao que o programa oferece, começo a me atentar muito a outras literaturas de programas que trabalham 12 passos e passo a entender que aonde que eu me encontro, quem que eu sou, da onde que eu venho, onde eu me encontrava quando eu não estava dentro do que hoje eu me encontro. E aí eu comecei a entender que, por muitas vezes, o oco, um vazio que me acompanhava, mesmo sem o uso de álcool e de droga, ele ainda estava por fazer parte. E o nome desse vazio, esse oco, é a complacência. Então não tinha cocaína, não tinha crack, não tinha maconha, não tinha pinga, mas complacente é a doença. Então, complacente a doença, começa a se acreditar naquilo que eu ouvi quando eu cheguei. Aqui, cara, você não pode usar álcool e droga, mas o resto você pode tudo. E na ideia do pode tudo, eu perdi tudo. Perdi carro, moto, barco, lancha, o boné, perdi o chinelo, perdi o tênis, perdi o relógio, perdi o chaveiro, perdi minha identidade, perdi tudo.
Mas não tinha pó, não tem droga, cara. E aí mostra que a doença, ela não tem a necessidade para estar ativa de ter que ter o uso da substância. Ela pode estar ativa sem o uso da substância. E os anos foram se passando, eu fui envelhecendo, a doença foi tomando uma proporção e sentimentos foram me acompanhando. Sentimentos esses que me controlam, me dominam, sentimentos esses que não vistos pela minha pessoa da maneira que tinha que ser vistos, obviamente dentro desse meu primeiro ingresso, a qual o foco estava no álcool e na droga, eu não iria vê-los nunca. E obviamente eu iria sair flutuando porta fora, aí, como numa nuvem de fervor, acreditando que o que era para mim ter aqui com vocês eu já tinha pego, que era ter parado de usar droga e ter ganho aí uma dentadura, ter ganho aí a faculdade, ter ganho o tênis, ter ganho o relógio, o carro. Até ganho aquela ideia de âmbito social, que é o andar na rua e as pessoas falarem, ó, tá vendo aquele lá que era drogado? Agora não é mais, hein? Ó, tá vendo aquele lá que roubava? Agora não rouba mais, hein? E não conseguindo interpretar que esse tipo de manifestação vindo pelas pessoas acaba por exacerbar o processo do ego e isso deturpa o que o programa oferece. Que esse programa não é um programa para ganhar, é um programa para perder. Perder a maneira de agir, perder o jeito de ser, perder a forma como você fez para chegar até aqui. Esse programa não é para ganhar nada, é para perder. E enquanto eu não entendo que esse programa é para perder, eu fico querendo ganhar aqui dentro. E aí eu não entendo que a doença está agindo. Porque a inveja que o outro comprou o carro, a raiva porque o outro não me chamou, a comparação que o outro conseguiu e eu não consegui. Então eu preciso interpretar isso, né? E aí quando eu chego no grupo, no Nova Visão, e me mostro, sou acolhido pelo Sérgio e por outros companheiros que lá se encontravam, né? E eu falava, eu gritava, eu esperneava, e eles me olhavam e falavam, tá muito doente, tá muito perturbado, né? Precisava falar, precisava ser escutado, precisava que o outro me entendesse, me compreendesse, me desse a voz, me desse a razão, eu precisava. E na realidade, quem fazia tudo isso era a doença. Porque o Júlio mesmo não conhecia a identidade dele. E aí, eu entendo que a minha ida para o grupo, de uma forma mais dolorosa, que foi através do acidente, me fez o segundo ingresso. Porque aí ali eu tive contato com os passos. Situação essa que por 20 anos eu tinha passado batido por todos os passos. Eu até fazia uma leitura dos passos. Tem uma passagem de Santo Agostinho que ele fala o seguinte: está com fome? Não basta-te olhar o pão colorido e lamber. Precisa-te adentrar. Precisa-te conhecer. Então Santo Agostinho já deu a deixa. Tá com fome da literatura? Tá com fome? Quer se recuperar, Júlio? Tá afim? Não basta olhar a literatura. Tem que adentrar. Tem que fazer parte. Se não fizer isso, Júlio, você não vai conseguir. E foi isso que na época o Sérgio fez comigo. Me fez adentrar ao programa, me fez escrever, me fez falar, me fez reconhecer, me ajudou a evidenciar, e aí eu pude reconhecer onde eu me encontrava. Eu estava totalmente fora do que o programa me oferece. O programa me oferecia a libertação da doença da adicção e eu me encontrava dentro dos sintomas da doença, das justificações, das racionalizações, da desconfiança dos outros, da culpa, da vergonha, do desleixo, entre inúmeros outros sintomas que se mostram dentro do primeiro passo do texto básico, quando fala sobre os aspectos da doença. E aí eu consigo compreender, junto com o Sérgio, que eu não sou a doença, eu tenho a doença. Isso mudou tudo.
Eu tenho a doença, eu não sou a doença. E eu preciso tratar isso que eu tenho. Porque se eu não sou a doença, eu tenho ela, então eu preciso entender o que é que eu tenho. E aí eu acredito muito que muitos daqueles que se dispõem ao que o programa tem a oferecer e se permitem entender o que é, tem uma grande chance de vivenciar um processo na vida imensurável, que é o autoconhecimento. É conseguir compreender os motivos que o fez, que o levou na sua trajetória de vida a fazer o uso de substâncias psicoativas, alteradoras de humor, do estado psíquico, acreditando que estava ali tendo um ganho. Porque na realidade, na escola, eu nunca fui benquisto para jogar bola, eu nunca fui benquisto perante as pessoas que estavam. Porque eu já era um cara que tinha problema, eu já tinha inúmeros momentos de comparação, eu tinha momentos de bem-estar, eu negligenciava uma série de fatores. E aí dentro de todo esse processo, o que eu percebo? Que não teria outra saída na minha vida a não ser fazer uso da substância. Não iria ter na minha história como não fazer uso. Seria impossível. Porque se eu sou negligenciado, se eu sou excluso daquele grupo, se eu sou visto como uma pessoa que não faz parte daquela dinâmica, e aí, quando eu tenho contato com a substância, aquela identidade que eu trago, ela não mais faz parte dessa exclusão. Ao contrário, existe um acolhimento daquela identidade, daquele cara que é um problemático, daquele cara que as pessoas não queriam estar perto. Faço uso, me apresento com uso, aqueles me acolhem que me detestavam. E quando eu faço esse processo de passo, eu evidencio isso. E aí eu também evidencio que os meus 20 primeiros anos no programa, o objetivo foi não usar droga. Eu não tinha o objetivo de reconhecer os motivos que me levaram ao uso. E eu sobrevivi bem. Olha que interessante, porque é como um náufrago que está no mar, boiando, se debatendo, se cansando, e de repente aparece uma boinha para ele. E no meu caso, essa boinha que caiu foi o acolhimento das pessoas que, quando eu cheguei no programa, me seguraram. E até me seguraram por um bom tempo, porque me levaram para os eventos, me levaram para atividades que tem dentro da Irmandade, e isso me fazia acreditar que eu estava em recuperação plena, e que minha recuperação era até um sucesso total. Quando é que eu entendo que minha recuperação não é um sucesso total? Quando eu passo o passo e consigo interpretar ali o grau de loucura, as perdas, os abusos, o que eu trouxe para a minha história de vida, as falências, as mazelas. E aí quando eu consigo me aprofundar dentro desse processo de passo, eu entendo que o primeiro ingresso me ajudou muito, foi bacana, foi importantíssimo, mas se eu tivesse ficado dentro desse primeiro ingresso, somente ali, quando eu tive o acidente, não tivesse sido acolhido da maneira que eu fui, por pessoas que vivenciam passo, estudam passo, falam de passo, se envolvem com o programa, eu obviamente teria ido usar droga, facilmente. Porque existia um processo que eu trazia comigo, onde eu acreditava no processo de culpa que a pessoa, a qual infelizmente acabou por causar o acidente. Só que quando me aprofundo no processo de passo, junto com o padrinho, ele conseguiu me evidenciar que não foi aquela pessoa a culpada. A culpada foi outra, era eu. O algoz do acidente fui eu. A pessoa que causou todo o transtorno na vida daquela pessoa, a qual participou do acidente, também era eu. Enquanto eu não tive o grau de aprofundamento dentro do que o programa me oferece, para que eu tenha libertação
do que é a doença da adicção e não a libertação do álcool e da droga, eu trazia a ideia que quem me causou o acidente, quem me causou todo o problema foi uma senhora de 80 anos. E aí, passando o passo, o padrinho me pôs no meu tamanho, me mostrou o grau de complexidade que eu tinha dentro do acidente e me fez ir na casa dessa senhora, pedir uma reparação lá, fazer uma desculpa, me mostrar para ela, deixar claro para ela a gravidade do que eu cometi na vida dela. E uma vez que eu fiz todo esse processo, ela, ao me perdoar, entender que eu acreditava que eu nunca iria ter um acidente, porque eu já tinha tido outros acidentes, e todos os outros acidentes que eu tinha tido eram acidentes de raladura, caía, ralava no chão, depois levantava, dava até risada dos ralados, dos machucados, passava mertiolate, o mercúrio, e dava risada até. Mas quando eu tive um acidente mais sério, de quebradura, é que eu entendi que a complexidade é um pouco maior. Por isso que eu falo que alguns dos mesmos que são amigos meus, quando eu falo a eles que quanto mais tempo limpo, mais próximo do químico nós estamos, devido à complexidade da doença, e alguns não gostam, é devido que eles, alguns já se encontram dentro de parâmetros que caracterizam aquele primeiro estado a qual nos trouxe ao programa, que está dentro da maneira de pensar, da forma de agir, do jeito de ser. E que os mesmos têm muitos anos limpos, mas já se encontram dentro de momentos de falência, de rompimento financeiro, já se encontram dentro de abandonos, já se encontram dentro de situações que os mesmos, por ter muitos anos limpos, até se negam a falar para os mais jovens, até buscam não trazer isso, porque acreditam que trazer isso vai chocar os mais novos, e ai, que partilha é essa de força, fé e esperança? E aí eu falo a eles, tem que mentir? Tem que mentir? Para fazer os outros ficarem, tem que mentir? Tem que falar a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que eu fiquei por inúmeros anos aqui dentro, totalmente louco, sem os passos, sem o programa, fazendo da minha maneira, acreditando que o não usar droga era o sucesso total. E hoje eu reconheço que não foi sucesso total. Tenho vários problemas que estão sendo resolvidos de acordo com como falam nos passos e nas tradições por profissionais da área. É o meu médico, é meu terapeuta, é meu fisioterapeuta, é o meu advogado. É uma série de pessoas que tem que me acompanhar para que eu esteja de pé, para que eu possa me movimentar, para que eu possa sentar, para que eu possa falar. Eu precisei de todo um aparato para que eu estivesse aqui com vocês. E isso é um programa. Quem que te ajuda, Júlio? Meus poderes maiores. Quem são os teus poderes maiores? São esses que eu falei. São vocês, os companheiros do grupo, quando vocês falam, quando vocês oram, quando vocês trazem na narrativa de vocês o que não vem dando certo para vocês. E com isso eu entendo o que fala no segundo passo. Falamos e ouvimos os outros, e eles nos mostram o que está rolando, acontecendo, o que está realmente sendo evidenciado na vida deles, e com isso evidencia na minha vida. E aí eu não faço. E aí eu vivo o que o programa me oferece. O que fala no primeiro passo do texto básico. Começamos por pedir ajuda. E aí eu reconheço a minha fraqueza, reconheço a minha debilidade, reconheço o meu estado de perda, de senso de limite, e entendo que somente o insano iria continuar da maneira que eu estava. E seria evidente o retorno ao uso. Não teria como não fazer. Então, eu sou um cara que hoje eu tenho inúmeras restrições, eu me limito de uma forma muito intensa a uma série de fatores. Ou eu vivo o que o programa tem a me oferecer agora, dentro da idade que eu tenho, né? E dentro do tempo limpo que eu trago, ou eu estou fadado aos horrores da doença. Os horrores da doença
não é o uso de álcool e droga. O uso de álcool e droga é o resultado final desses horrores. Os horrores é tudo que antecede ao estágio final da doença, que é usar a substância. E se eu não trabalhar esse processo todo, a qual eu reconheço hoje com 25 anos limpo, a qual eu levei 20 anos para chegar, e aí eu dei a sorte de me apadrinhar, dei a sorte desse cara que me apadrinhou, nós temos uma identificação muito grande, um carinho que se tornou muito grande e que me faz uma falta tremenda ainda hoje. Porque ele se tornou uma pessoa na minha história que me fazia uma cobrança diária, a cobrança do programa, a cobrança de viver o que o programa tem a me oferecer na totalidade. Então essa cobrança que esse cara me fazia não era uma cobrança de forma nociva, era de forma plausível e verídica. Porque ele me mostrava de uma forma plausível e verídica que por 20 anos eu nunca tinha vivido o que o programa tinha me oferecido. E que se agora eu não desse e fizesse um movimento contra isso, eu teria problemas maiores. E ele sempre falava para mim, cara, recuperação é movimento, liberdade é movimento. A doença, Júlio, uma vez nós conversamos muito sobre isso, eu e ele. Ele falou assim, a doença, ela também se movimenta. E aí eu fiz um comparativo com um computador. Se eu não atualizo os programas do meu computador, se eu não atualizar, eu fico defasado. Um cara que tem uma máquina sem atualização, ele está defasado. Ele não consegue fazer vários serviços com aquela máquina. E o programa, eu entendo que entra na minha vida desta maneira. Se eu não me atualizar o que o programa me oferece, eu fico defasado, obviamente eu me torno presa fácil dessa situação. Então, o programa me traz a ideia de eu me atualizar através dos passos. E eu preciso entender que eu fiquei 20 anos desatualizado. Eu fiquei 20 anos solto no programa. Eu fiquei por 20 anos acreditando que o programa tinha a me oferecer era só não usar álcool e droga. Sem reconhecer que, após ler o livro inteiro, por várias e várias vezes, eu nunca tinha me atentado que o que o programa oferece é a libertação da doença da adicção. Não é a libertação do uso de álcool e de droga, é da doença. E uma vez que eu esteja liberto da doença, o resultado final da doença, que é o uso de álcool e de droga, eu não vou fazer. Então, com 20 anos, já sem fazer o uso do álcool e da droga, preso a comportamentos extremamente doentios, trazendo para mim inúmeras consequências, transformando a minha vida num inferno, eu dou a sorte de encontrar o cara, eu dou a sorte de chegar no grupo, eu dou a sorte de ler a literatura, eu dou a sorte de interpretar o que a literatura tem a me falar e começo a viver realmente esse estado de liberdade que o programa me oferece. E aí eu compreendo aí então essa dinâmica a qual eu trago o nome do meu segundo ingresso. Porque o meu primeiro ingresso foi muito bom, agradeço muito, sou um cara muito grato a ter chegado ao programa, vindo com a ideia desse desespero que o uso de álcool e de drogas me trouxe. Lendo a literatura, no texto básico, no 7º passo, fala que eu tenho que chegar a um tal estado de desespero para que eu fique pronto. E o estado de desespero foi com 20 anos. O estado de desespero foi no acidente. O estado de desespero foi quando eu me vi sentado numa cadeira de roda, embaixo de um chuveiro, com uma outra pessoa para me lavar, porque eu não tinha condição de me mexer. E aí eu entendo quando falam que a doença, ela age de uma maneira a qual desconhecemos as formas a quais ela trabalha. Porque eu acredito muito que quando se olha uma pessoa na rua e se enxerga ela fazendo uso da substância química, está se vendo o que ela está assim procurando obter, que é a sensação daquilo que ela está fazendo. Bebendo, fumando, cheirando, não me interessa. Mas só de olhar dá para entender que ao fazer aquilo que ela está fazendo,
o objetivo é receber um retorno através daquele movimento que ela está fazendo. E a doença age assim. Não precisa estar fazendo uso do álcool e da droga. Ela trabalha independente do uso do álcool e da droga. Porque ela trabalha dentro de uma parte que o Júlio tem, que são as questões de ordem emocional. E quando eu estou a ser controlado pela minha doença, um pequeno desentendimento, que é uma coisa simples, de um desgosto, se transforma numa mágoa, essa mágoa vira uma raiva, essa raiva vira uma ira, essa ira vira um ódio, e a doença tomou a frente. O próximo passo é o óbito. E muitas das vezes esse óbito se dá pelo uso da droga, se dá muitas vezes pelo distanciamento do próximo, se dá pelo rompimento de uma relação de anos de casamento, se dá pela perda de um emprego onde eu estava estável há anos e não tolerei uma determinação dada por um superior e venho a perder uma possibilidade imensurável, ímpar na minha vida. Então, quando eu passo a entender tudo isso, quando dentro desse segundo ingresso, através dos passos, através da literatura, através do apadrinhamento, através desse acolhimento que eu recebi com esse cara, e eu entendo que tudo isso foram os passos. Tudo isso é o que a recuperação proporciona. Então eu agradeço muito, cara, muito, a estar com vocês aqui nesse momento, a ter vocês aqui nessa dinâmica. Porque temos pessoas com muito tempo limpo, temos outras que são novos, temos alguns que estão chegando, e que tem que ficar muito claro. O que nós temos a oferecer aqui é a liberdade da doença da adicção. Nós não vamos te oferecer aqui dente, casamento, carro, moto, barco, lancha. Nós não vamos te oferecer aqui sair para comer pizza. Nós não vamos te oferecer aqui nada disso. Nós vamos te oferecer aqui algo de uma dimensão, de uma proporção que não dá para mensurar. Que é você conseguir evidenciar quando a doença está ativa em você, que é o meu caso. Eu consigo entender quando ela está ativa, quando ela se manifesta, quando ela toma a frente e ela utiliza do corpo que aqui eu tenho para agir, para fazer o resultado final. Então, antes de chegar aqui ao grupo, eu estava vindo junto com a minha companheira, até comentei com o meu afilhado, que parei para abastecer o carro, e ela me falou 3 palavras, 4 palavras, aquilo me controlou, mexeu em mim, e eu já agi de forma ríspida, já fui de forma intolerante, imprudente, saí em silêncio, após algum período andando, parei o veículo, olhei para minha companheira e falei, eu preciso me reparar com você. Eu agi desta maneira, eu atuei desta forma, me expressei desta maneira, porque a doença está totalmente ativa. Eu não concordo com o que a pessoa está a fazer, eu não concordo com a forma como a pessoa está a agir. E aí eu fui pautando a ela o motivo da minha expressão. Ela falou, puta merda, cara, que bom, que bom. Então, senão a nossa ida até o grupo lá ver os meninos ia ser uma merda, né, cara? Porque você ia em silêncio, dirigindo, e eu em silêncio, olhando para o lado de fora. Então eu preciso entender quando a doença está ativa, sem drogas, para que eu encontre o que o programa me oferece, a liberdade, para que eu consiga fazer a reparação no momento, para que eu consiga evidenciar o motivo que me fez agir da maneira que eu agi,
para que eu consiga entender qual foram os motivos que me trouxeram até aqui. O que é que antes, cara, de conhecer o programa dos passos, eu fazia? Como é que era o meu comportamento antes de ter chego ao programa dos anônimos? O que evidenciava que a minha maneira de pensar iria me comprometer por tantos anos dentro de tamanhas transições de uso de drogas, onde usou um tipo de droga, depois mudou para outro tipo, depois mudou para outro tipo, depois mudou para outro tipo. As tentativas a quais eu tive de ter sucesso antes de conhecer o programa, e depois conhece o programa, está sem uso de álcool e de droga, começa a acreditar que está em sucesso total por não ter uso de álcool e de droga, e traz para a sua existencialidade inúmeras possibilidades de ganhos que se transformam em perdas, em abusos, se transformam em comprometimentos com questões financeiras, sexoafetiva, judiciais. Isso é a doença. Não tem nada a ver com químico. E na literatura, no texto básico, na literatura também do guia, na literatura do Isto Resulta, nessas literaturas de tamanho aprofundamento, determinam esta coisa que eu sou portador. A qual, por longos anos, eu fiquei a acreditar aqui dentro do programa dos Anônimos que o meu maior problema estava com o uso do álcool e da droga. E eu não entendia que eu tinha um problema muito maior com algo que eu desconhecia, que chamava-se adicção, que é uma escolha de vida que eu tenho, e que dentro dessa escolha de vida que eu faço, eu me comprometo de tamanha proporção que eu chego a ir através deste comprometimento ao uso do álcool e da droga, acreditando que ao usar o álcool e a droga eu vou me sentir melhor, eu vou me acalmar, eu vou ficar de bem. E na verdade foi extremamente comprometedor tudo isso. Me tornei dependente químico, me tornei um escravo de substâncias psicoativas injetáveis, trouxe outros tipos de doença para a minha vida, também classificadas pela Organização Mundial da Saúde. Sou uma pessoa hoje limitada, preciso de ajuda medicamentosa, e sem vocês eu não posso ficar. Olha que bonito, olha como é profundo. Preciso das ajudas medicamentosas, os meus comprimidos, minhas injeções, meu soro, mas eu não posso ficar sem vocês. Tudo isso é farelo. Tudo isso é farelo. O carro, moto, barco, o lanche, o chinelo, o boné, o chaveiro, farelo. O dente, a faculdade, farelo. Os remédios, tudo farelo. Que eu não posso ficar sem vocês. E se eu ficar sem vocês, eu perco a referência que me faz continuar. Essa referência está em vocês. Vocês são Vocês são o motivo do meu segundo ingresso. Vocês são os percursores do meu segundo ingresso. Através do que vocês falam, através do que vocês me mostram, através do que vocês me deixam claro que se eu não seguir, eu estarei fadado ao resultado final da doença. Que no meu caso, agora é irreversível, que é o óbito. Então eu queria agradecer muito a vocês, agradecer o convite de vocês, agradecer por vocês estarem aqui. Eu acho que é dentro disso que eu queria me posicionar sobre o meu segundo ingresso. Foi importantíssimo para mim ter ingressado há 25 anos atrás e ter ficado sem usar drogas e ter tamanhos problemas que eu assim contraí nessa trajetória toda, para que eu chegasse ao programa entendendo que sem este programa eu estou fadado
ao óbito. Muito do que me fez não entender isso foi a egocentricidade que eu desenvolvi por estar sem uso. O que antes eu era reconhecido como um empiastro da vida, um transtorno social, ao estar sem o uso, eu ganho nome, sobrenome, eu ganho identidade, eu ganho egocentricidade. E os passos, eles trabalham essa egocentricidade e tem me ajudado muito agora a construir o Julinho. O Julinho. Tá muito legal isso. Eu tenho uns amigos que falam, porra, ô 13, mas agora é o Julinho. Eu falo, é esse cara que tinha que ter sido tratado lá atrás, cara. É esse cara que tinha que ter sido recuperado lá atrás. O Julinho. O cara que tinha problema na escola, o cara que tinha problema com o pai, o cara que tinha problema com a mãe, o cara que tinha problema de aceitação do corpo, o cara que não dava certo no futebol, no judô, no karatê, no kung fu, o cara que precisava existir e como não existia, encontrou um meio muito fácil de ser visto. Foi através da substância psicoativa. E agora eu estou tratando esse cara através dos passos. Estou encontrando uma liberdade que, olha, eu vou falar para vocês, estou muito feliz. Estou vivendo com menos, gasto menos. Estou entendendo que o menos é mais. Feliz de estar aqui com vocês hoje, num grupo com o meu padrinho. Tenho certeza que ele já foi muito feliz aqui quando falou para vocês também. Então, para mim está sendo muito bom estar aqui. Falar num grupo do meu padrinho, um cara que vai ficar como meu padrinho pro resto da minha vida. Porque após o óbito dele, eu já me apadrinhei novamente com uma pessoa maravilhosa, que é o Ivanildo, um companheiraço dele de muitos anos, limpo, e que eu tenho um extremo carinho, respeito pela recuperação dele, respeito pelas sugestões que ele me dá, pelo direcionamento que assim ele me proporciona, e que com isso ele me faz evidenciar a importância que tem de estar aqui com vocês. Obrigado. Valeu.